muito legal. E o PH preparou essa arte para a gente para explicar brevemente, e aí sim a gente coloca o Júlio Nascimento aqui, o caminho do Davó até esse primeiro gol dele pelo Corinthians, que se você for pegar esse caminho aqui que a gente destacou, mais de um ano, né? Se for pensar que em outubro, o meu timão trouxe as informações com o Rodrigo Vessoni de que o Corinthians negociava com o jovem, então, promessa lá do Guarani, né? Ainda na Série B do campeonato do ano passado, do Campeonato Brasileiro do ano passado. E essas negociações foram um tanto quanto arrastadas, né? Teve a queda do Carille no meio do caminho. O Carille cai no começo de novembro. Aí o Corinthians só em janeiro, já com o Thiago Nunes, anuncia a contratação, de fato, ali do Davó. Só que logo em março, depois de pouquíssimas chances, uma na Florida Cup e o Mirassol, se eu não estou enganado, foram duas chances, né? O Mirassol e o jogo contra o Oeste, o 2-0, que foi o último jogo, ele entrou no finalzinho. Sim, E aí, em março. Estreia na arena mesmo, como o Vitão falou. Eu nem tinha reparado nisso. Estreia dele na um nos Estados Unidos e outros fora de casa pelo Paulistão. E aí, logo em março, com duas partidas até então disputadas, ainda não essa contra o Oeste, ele já é desaprovado pela comissão técnica do Thiago Nunes, e aí também a apuração do Vessoni de que o Corinthians estava estudando o que fazer com o Davó, né? Se mandava para o Sub-23, se emprestava, o que fazer com o Matheus Davó, que o Thiago Nunes já tinha percebido, pelos 2 jogos que entrou, pelos treinos, não está pronto para jogar no profissional do Corinthians. Aí, em maio, na entrevista que o André Sanches concedeu aqui ao canal do meu timão, em live aqui, ele responsabilizou o Carille pela contratação. Diz que foi indicação do antigo treinador em referência ao Carille. E coisa que o Carille, aliás, nunca confirmou. E no mês de junho, a gente procurou o Carille para isso, inclusive, e ele não confirmou. Em junho, surge a notícia, acho que do Estadão, se eu não estou enganado, que o Guarani já estava mirando o retorno do Davó, sabendo que o Davó estava sem espaço aqui no Corinthians, mas aí logo em julho, um juiz lá de Campinas apontou uma possível fraude na contratação do Davó, porque o Guarani não poderia receber esse dinheiro por estar com as contas penhoradas, mas aí o dinheiro o Corinthians transferiu para uma outra conta, e isso é considerado ilegal, esse juiz estava apontando que seria uma fraude, isso em julho. Aí, em agosto, o Corinthians novamente, ainda com o Thiago Nunes, estudando o que fazer com o Davó. Mesmo depois daquela participação do Davó no mês de julho contra o Oeste. Em outubro, aí já com o Mancini, aliás, ainda já com o Mancini, nada, com o Coelho e o Mancini no Atlético Goianiense, no CT Joaquim Grava, num jogo treino que pouca gente soube o que aconteceu, o Corinthians informou, tal, que foi um empate de 2-2 entre Corinthians e Atlético Goianiense no dia seguinte, aquele empate pelo Brasileirão de 0-0. Esse empate 2-2 teve 2 gols do Corinthians, obviamente, um do Gustavo Mantuan e o outro do Matheus Davó. E aí o Vessoni levantou isso numa coluna hoje bem legal lá no site do meu timão, que não à toa, né? O Mantua já vira tão rápido um titular com o Mancini, infelizmente se machucou, e agora o Davó ganha sua chance. Em novembro de 2020 tivemos o primeiro gol oficial pelo Corinthians. Júlio Nascimento, que cobre aí o dia a dia do Guarani pela Rádio Bandeirantes lá em Campinas. Seja bem-vindo, Júlio. Tudo bem, pessoal? Abraço para vocês, obrigado pelo convite. Estou aqui um pouco para falar também sobre o Davó. É até estranho, né? Quando vocês citam o Matheus Davó, porque aqui em Campinas ele ficou conhecido só como Davó, né? E aí no Corinthians ele acaba virando Matheus Davó, de repente um pouco de receio se o apelido ia pegar bem, porque envolvia uma história da infância dele e tudo mais, acabou pegando o Matheus Davó, mas foi surpreendente, até para nós que acompanhamos a evolução dele aqui, toda a trajetória dele aqui em Campinas, atuando pelo Guarani, foi surpreendente vê-lo como titular e fazendo o gol da vitória contra o líder, até então, internacional, na Neoquímica Arena, né? E a contratação, Júlio, ela foi surpreendente ali ao longo do segundo semestre. Na verdade, o Davó já estava em pauta, né? O assunto da Davó no dia a dia do Guarani, antes do Corinthians surgir como um possível interessado pela contratação. O mercado da bola só do Guarani, os bastidores ali do Guarani já estavam agitados, né? Sobre o Davó. Existe uma trajetória até essa negociação se concretizar. Que o Davó ele aparece muito bem no Guarani na Copa São Paulo. Na Copa São Paulo do ano passado, ele tinha uma média de quase 1 gol por jogo, e teve uma partida das oitavas de final contra o Internacional que ele faz 4 gols. E aquela partida chama muita atenção no Brasil inteiro. Quem é esse garoto? Porque foi, de fato, uma partida impecável do Davó. E naquele jogo, tanto o Inter como o Grêmio já tinham feito uma proposta pelo jogador. Eles queriam o Davó para o time sub-20,
né, a dupla Grenal já disputando eles, o Botafogo apareceu na parada também, e aí já vem a primeira sondagem do Corinthians. O Corinthians já começa a monitorar esse jogador lá em janeiro de 2019, mas ele demora muito para subir para o time profissional, né? O Davó vai subir para o profissional 2, 3 meses depois dessa partida na Copa São Paulo, muito pela pressão da torcida. O Guarani estava, assim como é habitual no Corinthians por um tempo, com uma parceria muito grande com o elenco e abastecendo de jogadores da elenco que não estavam dando resultado. O Diego Cardoso, que pertencia ao Santos, era o nome da vez, não estava dando resultado, e aí a torcida passou a pressionar, com a memória daquela Copa São Paulo, a escalação do Matheus Davó, e só por isso o Guarani subiu. Um jogador ainda que mostrava ter deficiências técnicas, tinha até uma discussão se ele estava preparado ou não, mas com o tempo o Davó foi encaixando, nem mesmo como centroavante, mas o que ele chamava atenção no Guarani eram os dribles. O Davó era um jogador de rabiscar, da caneta, isso acabou chamando muita atenção na torcida e o jogador foi criando um mercado muito grande, até chegar o interesse dos empresários, através da Elenco Sports, para contratar o Davó, já com a especulação que ele seria repassado ao Corinthians. Isso já em julho, metade do ano passado, quando ele estava se firmando como titular no Guarani. Mas pegou de surpresa porque já existia essa discussão. O Davó, ele não aparenta estar pronto ainda, tecnicamente falando, nem para jogar a Série B. Ele ainda tinha muitas deficiências, principalmente na finalização. Se você pegar o score do Davó, vestindo a camisa do Guarani, são 30 jogos, apenas 3 gols e uma média de 3 finalizações por jogo, sendo que nenhuma para o gol. Era muito raro ver o Davó finalizando para o gol. Então era algo que até o Thiago Carpini, que era o técnico na época, cobrava muito dele. Mas sempre foi um jogador de muito empenho, de muita dedicação, e isso foi demonstrado até no jogo contra o Internacional. Certo. Tomás, Vitão, se quiserem fazer uma pergunta, fala aí, Tomás. Então, gostei muito da explicação sobre a origem aí do Davó, cara da base. A gente vê essa dificuldade de finalização dele, a gente viu, por exemplo, no sábado, né? Mas ao mesmo tempo fez um gol muito difícil, né? A gente tava até comentando, assim, bola de esquerda, de bate-pronto. Você acha que no Guarani pensou o quê? Foi uma deficiência na formação do atleta na base? Ele foi um cara que não fez tanta categoria de base? O que aconteceu para ele chegar tão cru assim no profissional? Então, Tomás, o que chama atenção é que a base do Davó não foi no Guarani, foi na Portuguesa. O Davó ele vem para disputar a Copinha pelo Guarani, também trazido pelo antigo empresário dele, né, na montagem ali do elenco do Guarani Sub-20, o Davó acabou sendo uma surpresa e nem era para ser o titular, ele foi titular ali nas circunstâncias do campeonato. Então, a gente não teve a oportunidade de acompanhar esse trabalho de base dele, perguntar para os profissionais como era o Davó mais novo, né? Porque ele veio da Portuguesa. Mas logo que ele subiu para o profissional, em conversas informais ali com os técnicos do Guarani, foram alguns no ano passado, eles sempre citavam a mesma coisa. O Davó era afoito na frente do gol, próximo ao gol. Jogar como centroavante não era a característica dele. Ele sempre começou a carreira como um meia atacante, no Guarani jogava pelo lado direito. Em algumas ocasiões, na necessidade, ele passou a atuar centralizado, né? E quando ele atuou centralizado, foi aí que o Guarani detectou que ele era afobado perto do gol. Quando ele se aproximava do gol, na hora da definição, o Davó acabava tendo algumas definições erradas, cabeça baixa, pressa para fazer o primeiro gol como profissional, demorou para sair o primeiro gol do Davó, tudo isso acabava atrapalhando ele, né? Essa falta de confiança que ele tinha, e inclusive um fato interessante, eu acho que o torcedor do Corinthians vai gostar de saber disso. O Davó, ele sempre foi um jogador que ficava depois dos treinos para tentar aprimorar essa questão da finalização. Ou seja, vocês até citaram, né, que é um jogador humilde, e ele é mesmo. Apesar de todas as polêmicas, sempre foi muito discreto, muito simples, e era um jogador que ele reconhecia essa deficiência e sempre tentou aprimorar, ficando ali meia hora, 20 minutos depois dos treinamentos, o que não é tão comum hoje em dia, né? Animal. Bom, acho que a gente já falou de tudo aqui, Júlio. Você explicou muito bem a situação do Davó dentro de campo, a origem dele. Queria saber, assim, a personalidade do Davó, né? Porque ele chega aqui no Corinthians, cara, com muitas críticas, assim, por algo que ele talvez nem tenha... Talvez não, que ele não tenha tanta culpa. Então, você conhecendo ele, essa informação de que ele ficava lá treinando, é um cara esforçado, batalhador e humilde, queria saber como você acha que ele recebeu isso e se realmente isso afeta, de repente, está prejudicando ele, o começo dele, como que
você acha que ele recebeu essas críticas aí pela contratação aí, por tudo que envolveu? O Davó, o nome dele já é ligado ao Corinthians muito cedo, né, do período como profissional. E não só o Corinthians, como outras equipes. E aqui em Campinas, para um jogador, vale muito o derby, né? O derby campineiro clássico, o Guarani Ponte Preta. Esse jogo, o jogador tem que ir bem. E numa semana de especulação do Davó no Corinthians, era o clássico Guarani Ponte Preta, que o Davó não vai bem. E isso acaba prejudicando muito, porque recai uma pressão enorme nas costas dele. Mas ele foi muito, muito feliz no comportamento, porque ele soube reconhecer o nível abaixo que ele estava naquele momento, trabalhou com humildade e conseguiu dar a volta por cima, tecnicamente falando. Ele sempre foi um jogador assim, de discreto, até nos dribles ali, o Davó sempre foi um jogador de objetividade, né? Não gostava muito de enfeitar, e isso era trazido para fora do campo também. As entrevistas dele sempre com um tom baixo, sempre adotando imprevisão sobre o futuro. Vai para o Corinthians? Não vai? Não sei, está nas mãos dos meus empresários. E os empresários, o Guarani, o próprio Corinthians blindaram muito o Davó nessa confusão que teve aí da negociação dele, né? Eu acho que o que acaba facilitando para ele, no caso, é que o staff dele mudou muito rapidamente. É um staff muito experiente, né? O Davó, com poucos jogos de Guarani, ele já é contratado por uma fornecedora muito famosa, internacional, e essa fornecedora de material esportivo, ela já monta um staff em cima do próprio Davó para não deixar o jogador, né, se perder nas entrevistas, nas especulações, manter o foco, e isso acabou ficando evidente depois das entrevistas. Eu não vi, durante esse período de negociação, o Davó sem foco, e percebi um Davó muito cauteloso nas negociações, nas polêmicas recentes. Então eu acho que ele é um jogador que, se tiver calma com ele tem tudo para evoluir também.